Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com mais um episódio para o nosso canal Cristalizou Cast. Então já pedimos a todos aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição, que se inscrevam em nosso canal para que vocês possam ter acesso ao nosso conteúdo, tá ok? Eu sou a Vivi. Eu sou o Alan. E hoje nós temos um convidado aqui, é nosso irmão Felipe. Tudo bem, Tudo Felipe? bem, gente? Tudo bem. Obrigada por ter aceito o convite, Imagina. tá, Felipe? Se apresenta, fala qual a sua igreja, Bom, você congrega. Vamos lá. Meu nome é Felipe, eu tenho 21 anos e atualmente eu sou da Igreja Bola de Neve. Legal. Pouco tempo, tem 1 ano e meio que eu tô lá. Até. Já passei por outras igrejas já na minha vida já. Perfeito. Bacana. Hoje o Felipe vai compartilhar aí conosco um pouquinho da sua experiência com Deus, né? Eu gostaria que você ficasse bem à vontade e pode iniciar aí. Vamos lá, gente. Eita, que a história é longa, Nosso hein? público. Eu nunca contei pra ninguém, assim, a minha história inteira. Eu sempre compartilhava pedacinhos, né? Acho que hoje vai ser a primeira vez que eu vou acabar contando tudo, Legal. né? Eu sou cristão de berço, né? Desde que eu nasci. Desde criança eu fui apresentado na igreja, cresci nesse meio, sempre... Seus pais são... Sempre fui. Meus pais são da igreja, minha mãe é líder de coral, meu pai é obreiro lá e tal. Então eu sempre cresci nesse meio, tipo, pra mim eu tô bem acostumado. Tá. Só que eu vim realmente ter experiências mais profundas com Deus mais recente. Acho que foi na pandemia, ali entre 2020, final de 2019, que foi quando eu realmente comecei a me aprofundar. Porque a gente cresce nesse mundo, a gente acaba ficando mais frio, né? Tipo, a gente acostuma, tipo, tem que ir pra igreja hoje. É meio automático, assim. Fica muito automático. Um protocolo, vamos dizer muito. que seria um protocolo. E aí, como é que rolou? Eu fiquei 10 anos na primeira igreja, dos meus 0 aos 10 anos, né, que eu nasci. E depois dos 10 aos 20, em um outro ministério. Eram igrejas mais tradicionais, era aquela coisa mais... não era tão aprofundada, por exemplo, em dons, não era aquela igreja muito pentecostal, eles tinham uma visão mais neopentecostal mesmo. E eu ia porque meus pais iam, óbvio, né? E eu tinha vários amigos lá e tal, só que chegou um tempo que eu comecei a ter uns conflitos de, tipo, eu olhar e falar assim, Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Sabe aquele momento da nossa vida que às vezes a gente faz uma autoanálise, tipo, a minha vida não tá como a Bíblia diz que é pra ser. Tipo assim, sabe quando você começa a ter aquela autoanálise de, tipo, o Deus que estão me apresentando não é esse Deus da Bíblia, entende? Sim. Chega uma hora que a gente começa a ter esses conflitos, o que é normal. E eu comecei a me sentir muito preso, mas pela doutrina mesmo, assim, não falando mal da minha igreja antiga, jamais, eu tenho muito carinho por eles, mas eu comecei a não me sentir mais encaixando lá. Tipo, eu olhava em volta e eu sentia que eu não era pertencente àquele lugar. E isso era muito doido, porque eu tava lá 10 anos, tipo, meus pais iam lá, minha irmã, meus amigos, todo mundo. E eu lembro que eu olhava assim, eu nunca vou esquecer isso, eu olhava em volta e eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu faço parte desse lugar. Só que ao mesmo tempo, mas eu acredito em Deus. Aí eu ficava naquele conflito, falava, não é pra eu desviar, eu não quero desviar, eu não quero sair da igreja, mas sabe quando fica aquela coisa doida assim? Eu ia fazer até essa pergunta, se você sentia vontade de sair... Esse foi o meu conflito maior. Eu falava, Deus, eu acredito muito em você. Então por que eu tô sentindo de não estar aqui? Tipo, medo também de sair dali. Era uma coisa muito doida, eu não sabia explicar o que eu tava sentindo. Você atribui isso também, de repente, você chatear os seus pais por Também, eles estarem total. ali na igreja? Porque eles tinham cargos também, e aí obviamente eles esperavam muito que eu assumisse também algum cargo dentro da igreja, e eu nunca quis, eu nunca senti de participar, eu sempre falava, não gente, não quero assumir esse compromisso. Eu acabava assumindo, porque é a igreja de bairro, né? Então assim, eu já organizei van pra ir em sede, fazer congresso, já ajudava na dança, nas peças, eu que ensaiava o pessoal, todo mundo ia lá pra casa. Tipo assim, era realmente uma comunidade ali, eu era muito inserido, eu não era só um membro. Eu era quase eu só não era um líder, obreiro. né? Um líder, quase assim. Só não era nomeado. Só não era nomeado. Mas fazia as funções. Super, o líder de jovens lá, super amigo meu. Bem envolvido, muito super lá envolvido. dentro, as coisas do pastor, tipo, meu pai também, a gente sempre foi muito envolvido. Então, por um momento eu comecei a me sentir não pertencente ali. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque, tipo, eu nem nesse lance de dons, essas coisas assim, era uma coisa que eu não acreditava muito. Tipo, de revelação. Eu olhava assim, eu falava assim, gente, revelação é igual signo. Encaixa com todo mundo. Eles falam umas coisas nada com nada, assim. E eu já virei a irmã da revelação. Mas eu já vou chegar lá. E aí teve em janeiro de 2020, foi um casal de missionários na minha igreja na época. E aí foram, beleza, culto especial, não, tá bom. Fui domingo de manhã, tava lá,
Daqui a pouco o esposo dela chegou assim pra mim no meu ouvido e começou a falar umas coisas. Na hora eu arrepiei assim, eu falei, como que você não sabe disso aqui? Que eu nunca contei isso pra ninguém. Sabe aquela coisa que a gente nunca conta pra ninguém e ele fala exatamente muito específico? Eu lembro que na época eu arrepiava todinho assim, que eu falei, meu Deus, o que é isso? Falei, eita, que o mundo espiritual existe, gente. Ele existe, tá? Não é bagunça, não. Ele existe mesmo, sabe? Tipo, foi uma coisa muito nova, assim. E aí, nesse culto, a missionária tava lá em cima, eu tava sentada assim, já me tremendo, porque eu tava morrendo de medo. O homem sabe minhas coisas, gente, como assim? E aí ela parou no meio do culto e fez assim, Deus tem um projeto na sua vida. Ai, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu morro de vergonha de aparecer em público. Tipo, eu gosto da internet, assim, vídeo que eu falo, eu faço tudo. Mas na frente das pessoas eu morro de vergonha. Tava na primeira fileira, eu fiz assim, ela, você mesmo, vem aqui. Nossa, pra quê? E a igreja toda me olhando, aí eu subi no altar assim, ó, me tremendo. Aí ela no meio da igreja, todo mundo, Deus tem um plano na vida desse menino aqui. E não sei o que, e começou a falar um monte de coisa, pau. E aí uma das coisas que eles me confirmaram, isso ele falou no off pra mim, eu quase nunca contei isso pra ninguém, foi de que ali não era o meu lugar também. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora pra onde eu vou? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, eu tava só aquela música. Eu vou pra onde, meu Deus? E agora? Não sei. Isso em 2020. E aí... Isso no período de pandemia. Antes da pandemia, foi em janeiro. A pandemia fechou em março ali. Janeiro ainda tava tranquilo. Se ouvia do Covid, assim, na China, mas era uma coisa bem ainda superficial. Por cima, assim, Falei, beleza, vou procurar um lugar pra eu ir, então. E aí eu pensei, eu lembro... Ai, muito louco. Eu sempre falei que eu ia pro Bola de Neve. Só que, tipo assim, era uma coisa que eu não sabia de onde veio. Tipo, eu lembro, eu nunca vou esquecer isso. Eu tava, tipo, com o pessoal, assim... aleatório, eu brincava, eu falava, vai gente, porque eu vou pro Bola de Neve, não. Do nada eu soltava umas coisas assim, tipo, brincando. Às vezes as pessoas perguntam, o que te levou até lá? Ninguém me chamou. Tipo, eu fui. Não sei nem de onde que veio. A minha mãe perguntou isso, de onde que veio? De onde você tirou a ideia de ir pra essa igreja? E quando você falou pra eles, pros seus pais que iam procurar uma nova igreja? Acha que eu falei? Não falou? Você não foi? Falei na hora. Eu não fui também. Quando eu decidi que eu precisava mudar, eu falei, tá, eu preciso ir pra um lugar. Só que até então, o Bola era tipo uma coisa, nunca. Aquela igreja bagunçada, da prancha, nem... Que o pessoal tem muito estereótipo, né, da gente. Falei, não, nunca eu vou pra lá. Falei, tá bom, eu vou conversar com meus pais, vou conversar com meu pastor, pedir a bênção e vou procurar um lugar pra mim. Aí falei, tá ótimo, não tem nada de errado aí, vou conversar, blá, blá, blá. Na semana deu a pandemia, março. Fechou tudo. Foi quando deu aqueles lockdown, tudo. Eu falei, vou mudar como agora? Não tem como eu ir para conhecer um lugar novo, porque todo mundo se trancou em casa. Então eu falei, tá bom, eu vou guardar pra mim. Então, só que aí a pandemia foi um período muito pesado pra mim. Foi um período que eu comecei a ficar muito sobrecarregado. Porque na época eu tinha um canal no YouTube, eu tinha um podcast, eu tinha um TikTok e eu ainda tinha que manter a faculdade e eu tava fazendo autoescola. Tudo pra online, de uma vez. Então assim, só pra... você já... era influencer antes mesmo de ir pro Bola. Você já tava na outra igreja, você já fazia essa parte. Eu comecei em 2017 eu entrei no YouTube. E sempre, assim, focado no mundo cristão? Não, ou você teve... Nunca. Até hoje, tipo, é meio louco assim quando eu falo, porque as pessoas têm esse estranhamento na primeira vez que eu falo. Mas eu não sou um influenciador cristão. Tipo, eu não vou ser aquela pessoa que vai abrir um stories e vai ler uma Bíblia em salmo. Sabe? Eu não vou ser essa pessoa. Qual que é o conteúdo? Eu faço um conteúdo mais, por exemplo, no Instagram eu tenho um lifestyle, no TikTok eu faço uns vídeos de humor, umas sketches assim, sabe? Eu tenho uns personagens, situações da escola e tal. E através disso, obviamente, eu transpareço o caráter de Cristo, porque se eu sou um cristão, tudo que eu faço com excelência, né? Só que esse sempre foi o meu chamado. Foi eu ter esse tipo de conteúdo para eu alcançar pessoas que a igreja não alcança. Só que eu também tive um processo para eu entender isso. Foi todo um rolê. Eu falo hoje assim, eu até dou risada. Eu falo, meu Deus, o tanto que eu sofri para entender isso. Tadinho, Jesus deve achar que eu era muito burrinho. Né? Nossa, tava tudo na minha cara. Sabe quando tá na sua cara e você não vê? Às vezes precisa Deus dar uns tapas assim, ó, pra você entender. E aí eu fazia conteúdo já... É que eu não gosto de falar conteúdo secular, porque parece que eu fazia umas coisas super... Nossa, do mundo. Gente, não era um conteúdo normal, tipo, qualquer um pode assistir. Mas enfim, eu tinha esse conteúdo.
E eu comecei a ficar muito sobrecarregado, porque eu ficava o dia inteiro numa tela. Porque eu de manhã acordava, tinha faculdade até meio-dia. Aí emendava na autoescola, tinha que gravar um vídeo, tinha um podcast, tinha não sei o quê. Eu ficava o dia inteiro dentro do meu quarto, só assistindo coisa, tipo... E ainda tinha as lives do culto da igreja à noite, que eu também precisava ver. Você ajudava? Eu fazia as lives também, eu ajudava a fazer as lives. Tipo, eu fiquei muito sobrecarregado num período que eu falo assim, eu não sei, porque eu não tive um profissional que me diagnosticou com depressão. Mas eu acho que eu devo ter flertado muito, porque eu cheguei a um período que eu falei, meu, não quero mais saber de nada. Tipo assim, eu não tinha mais prazer em nada, eu não tinha prazer... Nossa, eu não tinha prazer... Sabe quando você olha assim pras coisas, você não sente prazer de nada? Tipo, eu olhava até as coisas de Deus mesmo assim, eu olhava pra igreja e falava, ai, tô aqui, sabe? Tipo, sabe? E aí quando eu cheguei nesse nível máximo, eu comecei a desprender dos meus cargos que eu tinha da igreja. Porque se eu queria mudar, eu também não ia fazer uma mudança brusca. Eu ajudava lá no som, eu ajudava o pessoal do coral, eu ajudava nos... Não dá pra eu simplesmente fazer assim, beijo galera, tô indo embora e deixar lá vazio. Então aos pouquinhos eu fui soltando. Eu cuidava da página do Facebook também da igreja, aí aparecia um casal que começou a cuidar, aparecia um outro menino pra cuidar do som. Aos pouquinhos Deus foi colocando pessoas que foram entrando nas minhas funções, até que chegou uma hora que eu tava ali, sem fazer nada. Eu me desprendi de tudo. Só que quando eu me desprendi de tudo, foi quando eu comecei a escutar, você mudou, você não é mais o que você era antes, fulano tá fazendo as coisas, você não faz mais as coisas pra Deus. E eu ficava, não, mas é porque eu quero mudar, entendeu? Mas as pessoas começaram a não entender. Eu comecei a ser muito julgado de ser o que tá abandonando, sabe? Sim. Parece que eu tô largando a minha fé, sabe? Porque eu fui me desprendendo dos meus cargos. Eu tava muito feliz, porque eu tava muito em paz de que realmente eu deixei alguém cuidando daquilo pra eu poder seguir Passou bastante. Tipo, imagina que eu com um monte de coisa a fazer, eu só simplesmente tchau, sabe? Eu tive esse período pra poder me desprender. Só que começou a vir essa pressão em cima de mim. E tipo, você não é mais o que você era antes. Fulano... pra mim é o pior, gente. Nunca faço isso com ninguém. É comparação. Fulano tá fazendo, por que você não faz também? Fulano tá fazendo um monte de coisa aí, por que você não tá indo também? Sabe? E aí foi quando eu dei um surto que eu desabafei pra minha mãe e pro meu pai. Eu lembro que a mãe tava brigando comigo por causa disso. E eu falei assim, é porque eu quero ir embora, eu quero mudar de igreja. Ela falou, pra onde? E eu já sabia que era pro Bola, mas eu não falei. Falei, não sei, eu não aguento mais, eu tô sobrecarregado. Foi quando eu vomitei tudo. Eu falei, gente, eu não tô mais aguentando, não dá pra eu viver desse jeito, sabe? Tipo, não dá mais. E nisso, pandemia. Então, tipo assim, como que eu ia mudar se eu tava na pandemia, sabe? Tipo, não tem como ir visitar. Não tinha como eu visitar, tinha live, mas até então... Sim, mas é diferente, né? Não é a mesma coisa, sabe? Tipo, então eu tava preso ali, eu me sentia muito impotente. Então foi quando eu falei, tá, eu preciso de uma terapia também. Porque eu acredito muito que é mito que crente não pode fazer terapia, né? Eu acho muito importante também. E aí eu falei, mãe, quero procurar um psicólogo. Aí ela falou, não, isso é coisa de doido, você tem Deus? Psicólogo é coisa de doido, você tem Deus? Aí se minha mãe vê isso, mãe, eu não tô bravo com você, eu tô acabando com ela, minha mãe é muito legal, é porque ela não entendia, tadinha. Aí ela assim, não, psicólogo é coisa de doido, tá doido? Não vai não sei o quê. Aí eu fui escondido. Eu baixei um aplicativo no meu celular, achei o meu psicólogo, que até hoje o Rafa foi o presente de Deus na minha vida. Achei o tal de Rafael, falei, é esse, pum, vou. Lá em São Caetano, ficava perto do shopping. Peguei um dia, saí, a pandemia já tava flexibilizando assim, fui lá. Cheguei lá no primeiro dia, falei, oi, tal, meu nome é Felipe Nananã, contei um pouco da minha história. Cheguei em casa, falei, fui no psicólogo. Meu pai olhou assim pra mim. Eu falei, eu queria continuar ainda, eu acho importante. Eu tentei explicar, porque também não dava pra eu ser aquele eu vou e pronto, sabe? Eu queria que eles entendessem. Então eu falei, é importante porque eu tô passando por um período de muitas mudanças, tem a internet, nananã. Porque o que aconteceu nesse período em específico foi quando eu estourei mesmo na internet. Eu, até então, na pandemia e tal, eu não era alguém de muita expressão, pode-se dizer assim, na internet. Meus números não eram muito grandes. E eu lembro que na pandemia eu virei entregador do iFood, que era o meu refúgio. Eu amava fazer stories entregando, andando por São Caetano de bicicleta. Eu rodava de tudo. Aqueles que trabalhavam com bicicleta? De bicicleta. Gente, eu rodava Santo André, São Bernardo, São Caetano. Tudo à noite eu saía com a minha bicicletinha assim, rodando, fazendo entrega. Eu tenho tanta história de entregador que vocês não têm noção. E aí, era o meu refúgio. Então eu falei, e o que eu fiz? Eu fiz um dia um vídeo no TikTok mostrando como é que era o meu dia de entregador.
Até aí, eu tinha mais ou menos uns 400 mil seguidores no TikTok, que já era muita coisa, que eu tinha viralizado num vídeo antigo contando uma história dessa minha igreja antiga, porque eu também não era muito santo. Uma vez eu toquei Pablo Vittar na minha igreja antiga. Eu tava revoltado com o pastor, aí eu botei assim, pra tocar lá numa apresentação. Eu me arrependo super disso. Mas na época eu era muito imaturo, assim, eu lembro que eu tava meio revoltado com o pastor, ele queria que a gente fizesse uma apresentação, coisa boba, ele queria que a gente fizesse uma apresentação e a gente não queria fazer. Aí ele mandou pra gente fazer, falei, tá bom, então a gente vai entrar o som de Pablo Vittar. Aí eu coloquei um instrumental e os jovens entrando na igreja, assim, nossa gente, foi o maior arrependimento da vida. Foi muito errado isso que eu fiz. Mas enfim, hoje eu conto dando risada, né, porque, né, mas enfim, eu viralizei contando a história desse vídeo no TikTok. Esse vídeo me deu, tipo, 400 mil seguidores, assim, pau, no TikTok. Me deu um boom. Até então eu não era gospel, tipo, eu não era desse mundo. Foi quando eu comecei a contar minhas histórias da igreja. E aí, entregando, fiz um vídeo mostrando as minhas entregas. Ah, é assim, chegou um pedido, blá, 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 blá. O iFood viu esse vídeo e eles me chamaram pra fazer uma parceria com eles, um público. Tipo, eles viram, aí a minha agência, que é minha agência hoje, né, trabalhava com eles, e eles falaram, Felipe, a gente pode conversar com você e tal, a gente tem um trabalho, não. Eu falei, oxe, tá então, nunca tinha feito um publi na vida de internet. Tá bom, eu entrei na chamada de vídeo assim, ela, então, a gente tá com o iFood, eles viram o seu vídeo. Eu falei, mentira. Nossa, da hora, eu fiz assim, quê? Ela, e a gente quer fechar uma parceria, não. E foi aí que eu fiz uma campanha enorme com o iFood. Isso foi tipo em junho, assim, eu fiz festa junina. Eu fiz junho, julho e agosto, eu acho, com eles, assim, tipo, uma campanha enorme de vídeos com a minha família. E eles mandavam comida lá em casa, eles também nos pagaram pra fazer os vídeos. Foi tipo, foi muito louco, sabe? Eu vejo muito Deus nisso também, sabe? Tipo, como que eu de entregadora pra ser a influenciador do iFood, tipo, virou assim de um jeito que eu falei, que estranho, sabe? Eu não pedi nada disso, não foi como se, eu me planejei. Não, eu fiz um vídeo despretensioso e virou. Mas mesmo assim, passando todos aqueles processos ainda assim, tipo, de querendo mudar. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, vocês não estavam entendendo. E aí, foi quando eu falei, tá, talvez eu vá pra esse bola de neve mesmo. Vamos ver. Falei, vou só ver. E aí eu pesquisei na internet, e daí eu achei o de Santo André, que é o maiorzão de todos. Eu não sabia que existia em São Caetano. Eu só conheci de Santo André. E eu vi que lá era enorme, tinha muita coisa. Eu falei, oxe, eu vou pra lá, vai ser ótimo, porque lá é grande, ninguém vai me conhecer, ninguém vai falar comigo, eu entro, vou embora, amém, eu arrepiei. Falei, é pra lá que eu vou. Mas eu não senti paz nenhuma de ir. Nenhuma. Não por causa da igreja em si, mas porque ali não era o meu lugar, não era aquele. E aí eu falei, meu Deus. Mas você chegou aí? Não fui. Não, nem sem ir. Eu tinha certeza absoluta no meu coração que ali não era o meu lugar. Eu amo Bola de Santo André, eu conheço muitas pessoas de lá, eu amo muitas. Você já foi visitar agora, várias né? vezes, vários congressos e tal, eu conheço muita gente de lá. Eu até brinco, eu falo que eu vou, se o São Caetano me irritar, eu vou pra lá. Tipo, eu tenho uma relação muito boa com eles, eu amo Bola de Santo André. Mas eu sabia que ali não era o meu lugar. E aí um dia no Facebook, assim, rolando, apareceu uma live. Bola de Neve São Caetano. Oxi! E existe Bola de Neve São Caetano. Era uma live do Ministério de Casais ainda, uma coisa assim super aleatória. Toda quinta-feira eles faziam uma live sobre casais. Falei, vou ver essa igreja aqui então. Vou salvar aqui. Peguei, salvei o endereço. E aí um dia, num domingo à tarde, eu peguei minha bicicleta. Porque de domingo eles fecham a Kennedy, eles fecham as avenidas aqui. E eu sempre gostava de andar de bicicleta. Além de entregar, eu gostava porque era como se fosse tipo o meu refúgio, sabe? Era quando eu podia botar um fone, pegar um ar na cara. A gente tava preso dentro de casa, né? Então qualquer chance que eu tinha de poder sair um pouco já era um alívio pra tudo que eu tava vivendo. E aí eu lembro que eu botei no Google, eu fui e tal, fui com a minha bicicletinha, né? Parei na frente da rua da igreja, isso era no domingo à tarde. A igreja tava fechada, porque ainda tava tudo fechado e tal, vocês estavam fazendo culto online. Aí eu parei na frente da igreja assim, eu não sei explicar até hoje o que é isso. Eu parei e eu não conseguia sair lá da frente. Eu fiquei 1 hora sentado assim na calçada, olhando a igreja assim. Tipo, eu sentia alguma coisa me puxando assim pra dentro. E eu falava, que estranho, porque eu não conheço ninguém daqui. Ninguém me chamou, eu não sei nem o que tem aqui, sabe? E eu lembro que eu olhava aquela fachada e eu tinha vontade de bater assim, tipo, abre aqui, deixa eu entrar, sabe? Eu lembro que eu fiquei a tarde inteira assim, tava anoitecendo e eu sentado assim, ó. Olhando, eu tenho foto, eu lembro que eu tirei uma foto, eu tenho essa foto até hoje, uma foto minha assim, que eu tirei uma selfie na frente de lá. Falei, cara, eu acho que eu vou ter que vir aqui conhecer. E você acha que minha mãe ia deixar? Nunca na terra, minha mãe e meu pai nunca. Porque o Bola de Neve já é uma igreja muito estereotipada, né? Já é uma igreja que muita gente tem essa visão errada, de que meu pai mesmo tinha uma visão, nossa, lá é uma bagunça. Já levou ele pra lá? Ele amou quando ele foi. Ele foi essas semanas, inclusive, comigo, agora eles amam.
Mas é porque eu entendo também, tem uma visão muito feia da igreja, mesmo, é uma igreja bagunçada. Então, mas em algum momento ela teve isso? Foi Não. assim? Que A história... a fama, né? A fama do Bola veio, tem duas possíveis explicações, né? Quando o Bola surgiu, ele já surgiu como uma igreja muito grande. Começou com uma célula, mas expandiu muito rápido. Então, muitos jovens de outras igrejas começaram a ir para lá. Porque era uma igreja mais descolada, tinha prancha e tal. E na época, o próprio apóstolo Rino, ele contou isso, que é o líder da igreja. Muitos pastores, na época, difamavam a igreja. Porque estavam perdendo as ovelhas, Sim. sabe? Porque os jovens estavam indo para lá. Todo mundo estava querendo ir para essa igreja, todo mundo falou, ué. Então, houve esse desentendimento. E até o Rina brinca que hoje esses pastores são amigos do Bola, tipo, vão pregar lá, sabe? Tipo, hoje tá tudo certo. E teve uma época também que eu não sei quem foi, mas foi umas pessoas que eles foram no banheiro da sede e eles estavam fumando maconha. Eles fizeram um vídeo de propósito lá para difamar, como se na igreja pudesse fumar e não sei o que. Isso deu processo, deu todo um rolo na época, assim, com a igreja. E aí foi quando começou a surgir essa fama de, é aquela igreja bagunçada que pode tudo e não sei o quê. E por já ter essa roupagem muito moderna, eu sempre falo, a prancha assusta muito. Você na igreja, se não uma prancha de surf no altar, a galera tem esse susto. Então foi aí que começou a surgir aquele diz que me diz, sabe? Daqui, dali, nananana, e aí tornou a bola de neve só que pro mal, né? Que foi quando a galera começou a inventar essas histórias. Mas a doutrina de lá, inclusive, eu acho a doutrina de lá mais rígida do que muitas igrejas tradicionais. Muitas. Tem umas coisas que eu olho e falo, caramba, se eu fosse, tem muita assembleano que não aguentar isso não, hein? Mas eu fico quietinho, eu falo, deixa eles aí. Mas, tipo, meus pais tinham essa visão errada. Então, o que eu fiz? Aí você adentrou a igreja. O quê? Você chegou a entrar na igreja, você estava naquela parte que você estava lá... Meses depois, isso foi, tipo, em outubro. Eu fui entrar lá em janeiro. Nossa, então demorou ainda um tempo. Eu tive muitos processos, nesses dias tinha dias que eu chorava, tinha dias que eu chorava por nada, que eu tava triste, e a terapia ajudando, tipo, teve muitas coisas assim por trás que foram me pesando. E você continuava indo com seus pais ou você tava... Eu ia por ir. Eu falava pra minha mãe, falava, mãe, eu não quero mais ir lá, e ela me obrigava a ir. Tipo, foi realmente um processo bem difícil, porque ela não queria muito que aceitar, sabe? Era como se eu estivesse saindo de casa, vai... E eu entendo também, eu não vejo isso com maus olhos, porque, imagina, 10 anos, gente, eu construí uma história lá, não era como se fosse bagunça, eu cheguei ontem, sabe? Eu cresci lá dentro. É que eu acho que ainda na cabeça deles podia passar assim, nossa, ele não quer ir lá, mas é aquilo que você falou, pensar que você estava se afastando da presença de Deus, sim, né? Eu consigo enxergar, de repente, que realmente via você em uma outra igreja, né? Sim. Acho que a primeira coisa que vem na cabeça é assim, não quer ir lá, acho que vai... Lá ele vai se perder, lá pode tudo, não sei o que. Eles realmente estavam com essa visão mesmo. E aí, o que aconteceu? Em janeiro, a minha mãe viajou. Ela foi pro Ceará, porque eu tenho uns parentes lá. E ela foi sozinha. Geralmente vai todo mundo, mas ela foi sozinha. Eu falei, agora? Minha mãe não tá aqui, agora que eu vou pro Bola de Neve conhecer. Porque o problema é minha mãe. Meu pai é mais tranquilo, ele é mais fácil de conversar, ele entende. Mas minha mãe já é mais... Sim, não. Minha mãe é mais em cima comigo. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, não adianta. E eu não ia desrespeitar minha mãe nunca, sabe? Tipo, não... Meu pai, ele é aquela pessoa que eu converso e ele fala, tá bom, vai. Depois a gente vê. Minha mãe já, não. E ponto. Meu pai é mais em cima da minha irmã. Geralmente o homem é mais com a menina. Mas mesmo assim, mãe não adianta. Ela viajou. Falei, agora. Foi no finalzinho de dezembro ali, no primeiro domingo de janeiro. Eu falei, eu vou. Primeiro domingo de janeiro eu vou. E aí, beleza, foi exatamente o que aconteceu. Primeiro domingo de janeiro, acho que foi tipo dia 2 de janeiro de 2021. Falei, eu vou lá. Levantei. Nossa, mas eu não tinha força pra sair da cama. Esse dia eu levantei mole, assim, ó. Eu olhava assim, meu corpo, eu não tinha força, assim, de viver. Um peso na cabeça, não era dor de cabeça, era um peso. E eu fui a pé ainda. Lembro que eu fui a pé. Eu tava me arrumando, meu pai falou, você vai pra onde? Falei, vou conhecer uma igreja aí. Estou indo. Aí ele só aqui, não. E eu lembro que eu tava indo de short até. Aí meu pai falou assim, vai de short? Ele falou assim, vai de short pra igreja? Porque ele é mais tradicionalzão assim, né? Aí eu fui lá, eu troquei pra uma calça ainda. Falei, vou, pai, tá bom. E aí, beleza, me arrumei, eu fui indo a pé. Eu ia me arrastando na rua. Eu ia assim, ó, com os braços caídos assim, eu parecia um zumbi. Eu olhava assim, ó, eu não conseguia abrir o olho, eu fui me arrastando. Era tipo 40 minutos a pé, assim, até lá mais ou menos. E eu fui assim, todo mole, parecia que eu tava
Eu não sei nem explicar o que eu tava sentindo. Hoje eu tenho esse discernimento de que era um mundo espiritual realmente... Uma guerra espiritual. Uma guerra monstra, mas na época, cruzinho, não sabia nem o que era isso, né? Eu nem... Beleza, fui. Cheguei na porta, quando eu botei o pé lá dentro, fez assim, ó. Tudo saiu assim. Eu olhava pro salão assim, eu não sei explicar. Eu olhei e falei assim, é aqui. Na hora que eu botei o pé, eu falei, é aqui. É minha casa, é aqui, ponto. Eu olhava em volta, eu não conhecia ninguém, não sabia nem pra quem que eu tava olhando. Eu olhava e falava, é aqui. Eu nunca tive tanta certeza na minha vida de que ali era a minha casa, assim. Eu não tive dúvida, não tive nada. E é aquilo. A pregação foi toda pra mim, o pastor acabou com a minha vida na pregação, que ele falou tudo que eu tava vivendo, tudo igualzinho, eu lá. E aí no apelo, tem um apelo no final, né, pra quem quiser aceitar Jesus. E o pastor falou, se você quer aceitar Jesus e tal, vem aqui na frente. E eu nunca vi, eu tô lá há mais de 1 ano e meio, eu nunca vi ele chamar ninguém pra ir lá na frente, foi só aquela vez que eu fui. E aí ele falou, vem aqui na frente, só que eu tava lá sentadinho, eu falei, não, eu já sou crente, eu não preciso me converter, vou ficar aqui. Na hora ele falou, e você que já é de igreja há muito tempo, mas quer se reconectar com Jesus, vem aqui também. Falei, tá. Eita, agora é eu. Eu não tenho de correr, levantei, fui lá na frente, eu tava assim, ainda meio sem entender o que estava acontecendo. O pastor botou a mão na minha cabeça, começou a orar umas coisas que eu nem lembro. O negócio, eu me sentia assim, meu corpo queimar, meu corpo pegava fogo, assim, tipo... Nossa, parece que eu reavivei, assim, tipo, foi. Terminou o culto, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? Que é aqui, no tempo de correr, no tempo de eu ir. Falei, minha mãe nunca vai aceitar isso nunca. Vou ter que falar com a minha mãe. Lascou, não tem como. Cheguei em casa todo feliz, pai, porque eu fui na igreja e tal, eu fui no Bola de Neve, não, ele só escutando, meu pai só escuta, ele não rebate, ele só tal, eu, é muito legal. Tava um amigo meu até lá em casa, que era o líder de jovens da minha igreja antiga até. Ele, você foi, como é que é? Eu, é muito legal lá e tal. Tem a prancha? Tem a prancha mesmo, mó legal, blá. Tá bom. Aí esse meu ex-líder, ele é muito amigo meu. Eu falei pra ele, quarta-feira vai ter de novo, quer ir comigo? Ele falou, vamos, eu vou com você. Então vamos, a gente tem uma amizade muito incrível até hoje, assim, sabe? Falei, vamos, tá bom. Chegou quarta-feira, falei, vou de novo nesse Bola de Neve. Minha mãe não sabia de nada. Até aí minha mãe tava lá no Nordeste, lá, bonita lá. Só meu pai que sabia. Aí quarta-feira, falei, vamos. E aí o Leonardo, que é o meu ex-líder, ele foi lá pra casa e tal. E eu comecei a me sentir meio mal. Meio mal, botei um termômetro, eu tava com 37 de febre. Negócio estranho. Mas tá bom. Aí passou uns 15 minutos, me colhei de novo, deu 38. E eu comecei a piorar, porque eu botei de novo 39. Botei no 40, eu falei, vou parar de medir. Aí eu botando, a temperatura tá subindo. Eu bati 40 graus, eu tava com muita febre, uma dor de cabeça. E aí meu pai falou assim, vamos no UPA, que daí se for uma coisa mais grave eu te levo no hospital. Às vezes é só uma febre, alguma coisinha assim, vamos lá. Eu falei, tá bom. Então eu falei, Léo, vamos comigo. Vamos todo mundo, então de lá a gente vai pro Bola, não deve ser nada não. Cheguei lá no UPA, eles colocaram o termômetro e tal, eu tava com febre, colocaram o negócio de oxigênio e eu tava com oxigenação baixa. Ela falou, interna é Covid. Na hora eu não tive tempo de falar com meu pai, ninguém. Tiraram minha roupa, me colocaram roupa do hospital, me enfiaram numa sala, numa maca, não, porque agora você vai ter que ficar internado, porque é Covid, blá. E eu falei, gente? Eu ia pra igreja, o que tá acontecendo? Como assim? Nossa, eu fiquei muito assustado, porque, do nada eu nunca fiquei internado na minha vida, eu nunca fiquei doente de nada. Foi logo no início, né? Foi logo no início, já começou E lá vem as retaliações. O diabo ficou bravo comigo. Eu falei, gente, não é possível que isso não seja um mundo espiritual, porque tudo tava dando errado pra eu ir pra lá, pro Bola, pra mudar de igreja, pra mudar de vida, né? Na verdade. Tanto que, uma coisa importante, isso é muito importante. Antes de eu ir pro Bola a primeira vez, eu fiz uma oração lá fora. Eu esqueci dessa oração. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Ou é aqui, ou é nada. Eu falei isso pra ele, olha como foi afrontoso, afrontei Jesus. Eu falei, é aqui ou nada, eu não aguento mais, aqui é meu último refúgio, eu vou entrar dentro dessa igreja, se não for, tchau. Eu amo muito você, eu acredito muito, mas não dá. Foi basicamente isso que eu falei pra ele lá na porta. E aí foi quando eu entrei, e aí falei, é aqui sim, eu tava doido. Mas aí beleza, aí eu fiquei lá no UPA, né? E eu lembro que eu fiquei, nossa, ali foi um período muito pesado pra mim, porque eu via pessoas morrendo na minha frente.
Tipo, eu lembro de eu estar deitado assim e entrar uma senhora, tipo, ai, tô falta de ar, as enfermeiras correndo e coisa, e ela, tipo, agorizando. Nossa, era péssimo. Eu via pessoas, eu fui pra uma ala assim, onde só tinha gente que ficava sem ar, e socorro, e não sei o que, e ambulância pra cima e pra baixo, e médico, tudo. E eu tava esperando o quê? Uma ambulância me levar pra eu fazer uma ressonância do pulmão pra saber se realmente eu ia ficar internado ou não, né? E aí eu fiquei, nossa, eu lembro que eu cheguei lá no UPA, era tipo 8h30, 9h. Eu fui pegar uma ambulância às 5 da manhã. Então assim, eu fiquei a noite inteira lá. E não conseguia dormir, óbvio, que minha febre lá em cima, eles botavam remédio, a febre não abaixava. E eu lembro que eu olhava assim, eu falava, meu Deus, eu vou morrer. Eu sentia assim, Aí você tava, tipo, respirando normal? Ainda tava normal. Foi o único sintoma assim, mais forte de Covid que eu não tive, tipo, da respiração. Depois eu tive um pouco de falta de ar, mas esse por enquanto tava mais tranquilo. Mas eu tava tão assim que eu olhava em volta e falava, meu Deus, tem chance de eu morrer. Tipo, tem chance de eu do nada que apagar e... Porque o Covid é assim. O Covid na época, né, você tava bem, do nada você piorou, você morreu. Eu lembro que, nossa, foi um terror psicológico ficar esperando uma ambulância ali pra vir me buscar, sabe? E aí a ambulância veio, 5 da manhã, de madrugada, não sabia nem onde eu tava mais. A ambulância me levou pro hospital, não sei aonde, lá em Santo André. Aí eu desci, fiz a ressonância e deu realmente uma mancha no meu pulmão. Eu tava com comprometimento de pulmão já. E aí, lá no hospital de campanha, ficava ali na frente do estádio. Sabe o estádio de Santo André? Sei. Na frente, ali naquelas quadras, era o hospital de campanha. Antônio ali. Isso, me levaram pra lá. E aí eu lembro que eu cheguei lá naquela ala onde eram várias macas, assim, várias pessoas deitadas. Só tinha senhorzinho de idade e eu. Eu lembro que os médicos olhavam pra mim e falavam, o que você tá fazendo aqui, menino? Um menino novo desse? E eu falava, doutor, eu também não sei. E aí a doutora falou, olha, você tá com comprometimento de pulmão, você vai ter que ficar aqui internado em observação, nanana. Falei, tá, mas e meu pai, minha família e tal? Ela, não, a gente vai contactar, eu não tinha mais celular, eu não tinha nada, eu não podia levar nada pra ala do Covid, eu só podia levar um chinelo, pra você ter noção. Era a única coisa que deixaram eu usar, o chinelo apenas, eu não tinha informação de nada. E aí eu fiquei lá uns 2 dias mais ou menos internado assim, tipo, eu ficava o dia inteiro numa maca, agonizando de dor, não conseguia comer, pra tomar banho era aquela agonia, eu tinha que tomar banho comunitário, assim, sabe, lá foi um período, nossa, foi um período muito pesado psicologicamente falando, né? Porque eu falava, poxa, agora que as coisas acho que vai dar certo, deu tudo errado num nível. Falei, gente, eu tô internado, como assim? Sabe? Eu acordava de madrugada com gente fazendo, ai, socorro, socorro. Tipo, eu escutava umas coisas assim, sabe? Era absurdo. O hospital de campanha no cenário de guerra. Eu me sentia numa guerra ali. Realmente foi quando eu vi. Mesmo. Eu falei, cara, o Covid não era brincadeira. Eu falei, meu, tanta gente aí que realmente morreu, sabe? Tipo, foi quando eu tive a noção. Eu já tinha noção que era uma doença forte, mas quando eu vi, quando você vê mesmo, eu falei, caramba, realmente não é bagunça não, sabe? E aí, lá eu lembro que tinha a minha mãe desesperada, minha mãe ficou doida. Imagina, minha mãe lá do outro lado do Brasil, meu filho tá internado, o quê? Me bota no primeiro avião pra eu voltar. E minha mãe já ficou doida já, ela tadinha. Voltou, a primeira avião que ela conseguiu, ela voltou, só que eu já tava em casa já, ela me pegou no hospital, quando tava aqui. Aí você falou, nossa, agora eu vou ter que contar pra ela. Se fosse só isso, eu nem lembrava mais de tão ruim que eu tava. Eu lembro que eu tava lá, um dia eu tava deitado assim, e aí eu falava muito, eu sempre converso muito com Jesus assim, realmente falando. E eu lembro que eu falei assim, será que se eu morrer agora, eu vou morrer feliz? Tipo, eu olhava em volta assim, eu falava, eu tô aqui nesse hospital. Se agora assim eu morri feliz? E a resposta era não. E aí foi quando, nossa, aquilo me doeu tanto, que eu falava, cara, eu não vou morrer feliz se eu morrer aqui, eu não posso morrer aqui. Tem muita coisa pra eu viver, não dá pra eu morrer aqui. Não dá, sabe? Tipo, tem muita coisa ainda que precisa acontecer. E aí foi quando eu comecei a melhorar um pouco mais, o médico veio, conversou comigo, falou, olha, se você não apresentar nenhuma estabilidade até o final do dia, você tá liberado e tal. Então eles me liberaram pra eu ir pra casa, pra eu terminar o tratamento em casa. Deixa eu te cortar um pouco. Nesse momento, assim, como que era tua fé? Oscilava? Ou você ficava ali então, eu vivia, em oração? Era um conflito muito grande. Porque eu ficava tipo assim, eu acredito em Jesus, mas por que eu tô passando isso? Sabe? Eu ficava muito assim, tipo, eu conversava muito com Deus. Eu falava, Deus, por que eu tô passando isso? Mas era aquele meio que... Por que eu? Aquela coisa meio de filho meio mimado. Por que eu tô passando por isso? O que eu fiz? Sabe? Tipo, eu sentindo injustiçado, né? Eu só queria ficar bem, eu não tô pedindo nada, sabe? Eu só queria
Eu só quero estar bem, eu só quero sair daqui, Jesus, por que tá acontecendo comigo, sabe? Hoje eu entendo que eu precisei passar por tudo isso realmente pra eu entender que eu precisava mudar. Eu precisava daquele chacoalhão pra eu falar, bora filho, bora levantar e mudar de vida, né? E aí eu voltei pra casa, tal, minha mãe chegou, foi tudo. E aí foi quando eu contei pra ela, que eu fui no bola. Falei pra ela, o pessoal da minha igreja antiga já ficou sabendo também, aí espalhou pra toda a igreja antiga. Rapidinho. Que absurdo, filho do obreiro foi naquela bola de neve, blá, 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 blá. E aí o que me falaram? Falaram assim, tá vendo? Você foi naquela igreja, por isso que você pegou Covid e ficou internada, Deus te castigando. Aí, meu filho, o pouco de saúde mental que eu tinha foi embora, porque eu falei, gente, olha o tipo de coisa que eu tive que ouvir. Eu acho isso um absurdo tão grande hoje, sabe? Na época eu já tava frágil e eu tinha me sentido tão bem quando eu fui lá, que eu vi aquilo foi como se tudo que eu tivesse vivido foi uma mentira, sabe? Foi realmente uma seta de Satanás. Eu, tipo assim, tá vendo, tudo que você viveu é mentira. Aquilo ali, Deus te castigou porque você foi pra lá. E isso foi tudo entre janeiro e fevereiro. Tanto que eu fui voltar pro bola mesmo no final de fevereiro. Isso em 2021. 21. Tipo, eu fui no primeiro domingo de janeiro, aí teve o Covid, eu fiquei internado, teve todas essas coisas, eu voltei no bola no final de fevereiro. Nisso minha mãe já tava aqui. E aí eu comecei a frequentar. Eu ia de manhã na minha igreja antiga e à noite eu ia no bola. Eu comecei a fazer essa transição. E aí eu lembro que eu saí de casa e minha mãe, tá indo aonde? Aí eu, vou pra igreja. Qual igreja? Ela assim, tô indo aí, tchau, beijo. Desconversava assim, ia. Aí ela mandava mensagem, onde você tá? Eu falava, tô na igreja. Aonde? Em São Caetano. Ela, qual igreja? Ela batia. Queria saber qual igreja você está? Onde é? Eu falava, no Bola de Neve. Aí ela mandava assim, o quê? Só esse o quê? Assim eu já sabia. Ai meu Deus, vou escutar depois. Mas enfim, comecei a frequentar o bola mesmo, aí eu comecei a conversar lá com o pessoal, comecei a falar, olha, minha situação é isso, tipo, eu acredito muito em Deus, mas eu passei por esse processo. Eu comecei a me abrir realmente pra galera lá, porque o bola tem muito essa visão de discipulado, é uma igreja muito família. Então eu me senti muito confortável em me abrir com o diácono lá, que era o Fabiano. E aí toda vez eu conversava com ele falava, e aí, você tá bem? Eu falei, Fabiano, não tô mais aguentando isso, eu quero transicionar logo, eu quero me desprender, sabe? Começou a ficar uma coisa chata, eu queria ir pra cá e pra lá. E eu lembro que eu falava, mãe, eu vou pedir a bênção pro meu pastor. E ela falava, não, vai no culto de hoje, que Deus vai falar com você. Que acho que ela tinha esperança ainda que Deus ia me revelar. E que ela não era precisava também ter uma confirmação, sim, né? De total, repente total. ela fazia a prova também, né? Total. E aí eu ia pro culto, eu voltava, mãe, a palavra foi sobre, sei lá, Noé, não teve nada a ver, tipo, mudar ou não. Mas eu sempre respeitei a vontade deles, tipo, eu nunca fui, isso porque o pessoal do bola falava muito isso pra mim. Eu falava, eu vou chutar o balde, eu vou embora logo, não aguento mais. Eles, não, conversa, a gente pode conversar com o seu pastor, a gente pode conversar com seus pais, não é assim, porque tem uma... É aquela coisa, né, eu já não tava de saco cheio, só que aí eu já tinha uma igreja me dando um apoio. Aí eu já comecei a ter um apoio ali. Eu acho que eles devem passar, por ter muitos jovens, eles devem passar por algumas situações assim, né? Muito. E aí foi quando eles começaram a me dar esse apoio. Até que chegou um momento que eu simplesmente saí. Tipo, eu não sei como foi, eu simplesmente sumi na minha igreja antiga e comecei a ir no bola. Comecei a ir... Do nada comecei a frequentar lá, meus pais pararam de chiar tanto e tal, comecei a ir. Só que mesmo indo lá depois de meses, eu sentia que eu tinha um fiozinho preso na minha igreja antiga ainda. Porque eu saí com aquela coisa de meio... Bênção. Tipo, eu saí meio que forçado, tipo, fugindo, vai. Eu simplesmente parei de ir e fui. E aí ficou aquela coisa meio... Tá, eu me sinto pertencente aqui, esse lugar novo, mas eu sentia que eu tinha um fio, um laço mesmo lá ainda, sabe? Precisava ser cortado, né? Precisava cortar, precisava resolver. O cordão umbilical. Eu precisava muito resolver isso e eu não sabia como. Eu falava isso na minha terapia e na igreja. É muito louco, porque o meu psicólogo se chama Rafael e hoje o meu líder se chama Rafael também. Então às vezes eu tô falando, o Rafa disse isso, só que aí minha mãe fala, o psicólogo? Não, o meu líder, ou o contrário. O líder? Não, mãe, o psicólogo. Eu amo os Rafas da minha vida. E aí foi quando eu falava, eu precisava resolver isso, e eu orei pra Deus, falava, Deus, eu preciso resolver esse laço, sabe? Se tem um laço ainda, me ajuda a resolver. Aí um belo dia eu tava em casa, assim, deitada, eu escutando um barulho lá em casa, de visita chegando, né? Eu falei, quem tá aqui? Uma hora dessa, eu fui lá ver, meu pastor antigo, que eu não via ele há muito tempo, que eu já tava meses no bola. Falei, meu Deus, é agora. E eu me tremendo assim, eu falei, Jesus, é agora. Aí ele tava lá na cozinha com meus pais. Eu cheguei e falei, pastor, posso conversar com o senhor? Aí ele, oi, tal, eu falei, então, já tem um tempo que eu tô em outro ministério. E aí minha mãe já começou.
a chorar, que eu ia chorando. Ela, ai meu Deus, tá acontecendo. Sabe aquele tipo, ai meu Deus, é agora. E eu já tenho tempo que eu tô em outro ministério, eu não tenho raiva de vocês, eu não saí por briga, eu tenho muito carinho, eu sou muito grato. Mas Deus me mandou pra um outro lugar e eu queria pedir a bênção. A senhora ora por mim? Ele falou, claro, agora. Eu falei, ai que bom. Aí ele orou, amém, tal, eu te libero. Não é aquela bênção apostólica mesmo, né? De pastor, de pai espiritual. E aí foi quando eu senti que cortou. Aí realmente eu falei, tá, agora eu tô... A minha sensação era de liberdade, de, tipo assim, agora eu consigo andar, sabe? Tipo, como se tivesse tirado um peso. E a maior confirmação de todas que eu tenho é que isso foi... Eu lembro que foi em agosto, eu não lembro o dia certo, eu acho que foi dia 26, 25 de agosto. E foi exatamente o mesmo dia que eu falei que eu queria mudar de igreja. Foi tipo assim, foi na mesma data de um ano atrás. É exatamente o dia de hoje. Ai, imagina, você que dia é hoje? É, dia 25 de agosto! Meu Deus! Por isso que eu falei. Gente, foi bem nessa data mesmo, foi 25, 26, foi bem nesse período mesmo. Mas eu lembro que foi no mesmo dia, tipo assim, eu lembro que eu olhei a data e eu falei, mentira. Não. Na hora eu mensagem pro meu líder antigo, que ainda é muito amigo meu, falei, Léo, como assim? Eu pedi a bênção pro pastor no mesmo dia, qual que é a chance? Eu mandei áudio pro pessoal do Bola, gente, como assim? Isso não existe, tipo, qual a probabilidade, sabe? E um dia depois, esse meu pastor antigo, ele foi transferido. Ele foi mandado pra cuidar de uma igreja em outro lugar. Então, tipo, se eu não tivesse pedido a bênção naquele dia, eu não ia ter. Porque ia chegar outro pastor, enfim, que não sabia da minha vida, nada e tal. Então foi, tipo, tudo assim, ó, certinho. Tipo, foi no tempo certo, na hora certa, pá. E aí, foi quando eu fui. Aí, virei bola pra sempre e eu tô lá até hoje. Por isso que eu falo, eu tenho muito carinho, eu tenho muito zelo pela igreja que eu tô hoje, porque eu sei o tanto que eu lutei pra estar lá, sabe? Tipo, eu sei o tanto que foi sofrido. Então, tipo, eu tenho muito esse... que você passou. Todo o processo. Então, às vezes um amigo meu brinca e fala, amigo, você vive na igreja, você tá sempre nas coisas. Eu falo, gente, mas é porque eu amo e eu sei o tanto que eu lutei pra estar lá, sabe? Não foi simplesmente, ai, tô indo. E fui. Hoje você tá envolvido, engajado em... Então, hoje eu não faço parte de um ministério em específico, porque eu tenho uma vida muito corrida, porque eu tenho faculdade, eu tenho até o meu próprio trabalho na internet, é algo que não me dá muitas datas flexíveis. Então pode ser que, por exemplo, amanhã eu fale, amanhã eu não posso, porque amanhã eu vou ter um trabalho. E pra servir na igreja eu quero fazer direitinho. Tá. Mas o trabalho seu, qual que seria? De influenciador mesmo na internet. Eu tenho uma agência que cuida do meu perfil, eu faço trabalhos para as marcas, publicidade. Então, tipo, é um trabalho meio instável, que as datas são meio estranhas, sabe? Quando surge a oportunidade, surge o contrato, você tem que ir. Às vezes é assim, oi, tem como você fazer um publi amanhã, sabe? E aí eu preciso ir. Eu tenho faculdade também, eu tô em ano de formação. Eu fiz meu TCC agora, semana passada até. Então também eu tenho, uns dias que eu tô muito cheio. Então, tipo, eu conversei isso muito com o líder da intercessão da minha igreja, que eu tenho um chamado para intercessão, depois eu descobri. Que assim, eu quero entrar, só que é um ministério muito sério, e que eu preciso estar nos cultos, eu preciso, tipo, realmente estar ali com a galera. E pode ser que tenha um dia que eu não esteja. Então eu tô aproveitando esse ano agora, esse ano eu me formo, esse ano eu me estabilizo mais, pra eu realmente ter pra falar assim, tá, agora eu vou entrar no ministério, sabe? Não que assim, cada ministério, né, não precisa estar forte espiritualmente, mas intercessão ainda, né, que você vai estar orando pro outro, então uma batalha espiritual bem, e eu fugi, bem pesada, né? Eu fugi muito, o pessoal ri até hoje. E por que, como você parou nesse ministério? Porque até como você estava falando, descobriu, eu não acreditava. Então. Até que eu vi ela, eu sempre falei, gente, eu não acreditava na irmã da revelação, até já que eu virei ela. Foi do nada, assim, tipo, eu comecei a realmente a me entregar para os processos de Jesus. E aí eu comecei a... Eu não sei explicar exatamente como que foi, assim, porque foi algo meio natural, assim, mas de repente eu comecei a ter visões, tipo, eu comecei a sentir coisas sobre pessoas, tipo, olhar pra alguém e falar assim, será que o pai do fulano tá no hospital? Mas sabe, do nada, assim, me davam uns lápis, assim, eu lembro que eu comecei a andar mais com essa galera também, não sei se vocês conhecem a Zion Church. Não. A Zion é uma igreja que fica no Butantã, em São Paulo. É a igreja do Tel Hayashi. Eles são uma igreja bem do sobrenatural e eu tenho muitos amigos de lá também. Então eu comecei a andar com eles também e tal, eles começaram a me falar muito sobre esse lance dos dons, de palavras proféticas, discernimento dos espíritos. E eu lembro que foi quando eu comecei a entender que talvez eu tivesse um chamado para isso, né?
E eu lembro, eu nunca vou esquecer até hoje, a primeira vez que eu entreguei uma palavra para alguém foi quando eu também tive um discernimento. Eu tava num evento cristão, eu entrei no retiro, nesse meio termo, assim, acho que a Elo deve ter falado que precisa de retiro. Ela falou. Eu nunca fiz conteúdo cristão, mas eu comecei a contar sobre essas experiências. Eu lembro que na época eu fiz uns vídeos de humor sobre igrejas e tal, tipo, humor bem tranquilo assim, nada zoando a igreja, mas tipo, por exemplo, eu se fosse da Assembleia de Deus, se eu fosse de tal igreja, eu comecei a fazer uns conteúdos mais assim, e aí o retiro me chamou. Foi quando eu entrei no gospel, tipo, foi realmente quando eu comecei a entrar mais com essa galera. Então eu fui no retiro, lá no retiro, retiros em si, é um ambiente também que proporciona muitos moveres espirituais, é um lugar que também acontece muita coisa. Então no retiro eu lembro que eu tive uma visão sobre umas pessoas que eu olhava e falava, oxe, o que é isso? E aí eu mandava mensagem pro meu líder, eu acho que eu senti isso. Eu falava, meu líder, o que é isso aí? O que é isso que eu tô vendo? Você já tava na bola quando você foi pro retiro? Já tava na bola já. Eu fui pro retiro em julho, eu entrei com bola em fevereiro, assim. Eu era novo, assim, no bola, mas eu já tinha um apego, eu já tinha um líder, eu já tava numa célula, eu já tava mais encaminhadinho, assim. E aí lá no retiro eu lembro que teve um culto, assim, que eu lembro em específico que eu não senti paz de estar lá dentro. E eu falava, que estranho. Eu olhava assim pro culto e falava, parecia que o culto não tava fluindo, sabe? Tinha alguma coisa prendendo. Só que até então eu nunca tinha assistido isso na vida, gente, cruzinho, nem... E aí eu olhei pra uma amiga minha assim e eu falei, Bia, você tá sentindo um negócio meio estranho? Eu perguntei pra ela e ela falou assim, amiga, eu tô sentindo que eu não devia estar aqui dentro. Falei, eita, eu também. Então vambora, vamos dois lá fora. Aí a gente foi lá pra fora, aí veio uma outra amiga nossa que já tinha mais experiência, ela falou, vamos orar sobre isso? Falei, tá, vamos, acho que é pra gente orar, né? Então vamos. Na verdade, a gente começou a orar pelo culto e tal. Então, tipo, foi quando eu comecei a sentir essas coisas. Aí foi quando eu comecei a ser chamado também para esses eventos cristãos e tal. Teve um evento sobre missões numa igreja aqui em São Caetano, que eu lembro que foi a primeira vez que eu entreguei uma palavra para alguém, uma palavra de conhecimento. Eu tava no culto, e aí eu olhei para um menino assim, aí eu senti uma identificação muito forte, como se a minha história fosse muito parecida com a dele. Mas até então eu nunca tinha falado com esse menino na vida. E ele era muito amigo de uma amiga minha. Então eu cheguei pra ela e falei, Sara, fulano, ele tá passando isso e aquilo? Você sabe, assim, você que é amiga dele? Ela, amiga, ele tá, e ele me falou isso esses dias. Falei, eita, então deve ser. Falei, então é porque eu falava muito assim, eu acho que Deus tá mandando eu falar isso pra ele, mas eu não sei. E aí ela falou assim, amigo, vai, se for pra você falar, vai lá. Eu falei, tá bom, eu vou esperar um pouquinho, eu já vou. Aí eu sentei na cadeira assim, que eu tava nervoso. Falei, gente, imagina, o que tá acontecendo? Do nada me veio um sono muito forte que eu dormi. E assim, tava num mover da igreja, tava tipo assim, a igreja não tava numa palavra, tava tipo uma bateria, um louvorzão. Eu sentei na cadeira do nada assim, ó, apaguei. Quando eu acordo com a Sara, essa minha amiga no meu ombro assim, pá, eu tomei um susto. Ela falou assim, amigo, você foi lá falar? Falei, não, nossa, o que aconteceu? Tipo, nossa, eu apaguei aqui, que sono esse que me deu. Aí eu falei, amiga, acho que eu não vou não. Falei, não vou não, imagina. Aí ela falou assim, vai, porque se Deus tá mandando você falar pra você falar, depois você vai se arrepender. Que ele tá mandando você ir. Falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui assim, todo me tremendo. Falei, amigo, tudo bem? Prazer, meu nome é Felipe. Eu não sei se vai fazer sentido pra você. E aí eu falei, mas eu tô sentindo aqui, isso, aquilo, babá. O menino encheu o olho de lágrima. Falei, fez sentido? Aí ele só fez assim. E me abraçou. Na hora eu falei, caramba, isso existe, meu Deus. O missionário lá que eu julguei, que eu falei que era do signo, não, isso existe, real. E aí foi quando eu comecei a ter esse discernimento, eu comecei a buscar mais isso, eu pedia muito sensibilidade, discernimento do Espírito Santo. E foi quando realmente eu comecei a desenvolver mesmo, a fluir nesses dons, sabe? Eu falei, tá bom, isso existe, então eu preciso entender como isso funciona, preciso saber o que é isso que está acontecendo. Então foi quando eu mergulhei de cabeça nisso daí. Então, tipo, hoje eu sempre brinco, eu falo que eu sou a irmã da revelação e tal. Eu amo olhar para as pessoas e entregar uma palavra, eu acho isso muito incrível, sabe? Eu gosto muito de sentir o amor de Jesus pelas pessoas, sabe? Às vezes eu vejo pessoas tão frias, eu falo, meu, Deus te ama tanto, que saco, que você não tá sentindo o que eu tô sentindo, sabe? Tipo, é algo muito lindo, eu acho isso muito incrível. Como você falou, você sentir alegria, mas você também sente se a pessoa tá angustiada, se sente angústia. Já teve dia de eu acordar muito triste. Eu falo, por que eu tô triste, gente? Eu não sei o que é. E assim, em que momento que você consegue ter essa revelação, por exemplo? Você precisa orar por alguém ou simplesmente de bater o olho, então, ver? Depende. Como que seria isso? Eu sempre falo que o Espírito Santo ele não segue muito um padrão, né? Há casos e casos. Então já aconteceu de, por exemplo, às vezes eu tá andando, do nada eu olhar assim, voltar e falar,
deixa eu te perguntar um negócio. Como já teve, por exemplo, de eu sentir só de orar por alguém, eu começar a orar e vinha alguma palavra específica também. Não é algo muito estável, tipo, é um padrão, é sempre desse jeito. É sempre do mesmo jeito. Não. E Deus começou a me treinar muito nisso, tipo, eu tive muitas experiências de realmente eu sentir Deus me treinando. Tipo, de eu ir pra um lugar e eu sentir uma coisinha mais leve, e aí de repente eu tô em outra situação e acabar acontecendo outra coisa. Eu tenho zilhões de histórias, assim, realmente desse lance. E você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Você acredita que essa mudança pro bola, tudo, foi abrindo esse mundo espiritual para você? Você está tendo vários, como você falou, convites de eventos que vai aumentando, alimentando essa parte espiritual sua? Foi também, porque o Bola é uma igreja muito que se move muito no profético, né, também. É uma igreja apostólica, que mas ajuda já tem ter muito essa abertura, visão, né? sim, de fluir nos dons, de você realmente entender o que está acontecendo. Eu conversei com a minha líder do Flame, que o Flame é o grupo jovem de lá. E ela até falou sobre isso. Eu falei, Thaisa, por que isso está acontecendo comigo? Eu não pedi isso, simplesmente veio. E ela falou, olha, você está numa igreja que a gente flui muito entre os 5 ministérios, pastoral, mestre e tal. Então, tipo, você estando aqui dentro com a gente, você está enxertado nesse altar. Então, logicamente, você flui também segundo esse altar, né? As liberações proféticas que Deus tem sobre esse lugar também vão cair sobre você, porque você agora está aqui com a gente, né? Então, tipo, querendo ou não, todo mundo lá no Bola é um pouquinho assim. Alguns puxam mais para uma intercessão, alguns puxam mais para um lance pastoral, alguns acabam, né, se destacando mais em alguns. Mas todo mundo lá acaba fluindo mais, porque lá a gente dá muita liberdade para o Espírito Santo lá, né, agir. Então acho que é por isso que eu acabei começando a fluir mais nesses dons, sabe? Eu acredito que eu sempre tive esse chamado, só que eu nunca tive um ambiente que me proporcionasse a fluir nisso. Porque a minha igreja antiga ela era mais tradicional nesse sentido. Não que lá não tem Deus, muito pelo contrário. Meus pais são de lá até hoje, eu conheço todo mundo lá, eu tenho muito carinho por eles até hoje. Mas lá não teria essa abertura, de repente, para viver o meu chamado, entendeu? Tá. E assim, em relação a peso, porque assim, é uma responsabilidade, né? Nossa, é enorme. Você que, assim, é através da sua boca, né? E a responsabilidade é sua. Nossa, tem como você falar do espírito. Eu morro de medo de falar E como besteira, como que você lida com esse tipo de conflitos? Porque eu imagino que assim, você tem esse dom de revelação e em algum momento você se questionou, nossa, será que de repente aquela particularidade que o amigo ou que alguém comentou influenciou diretamente em eu quero tanto bem para alguém que de repente eu acabo sendo conduzido a uma profecia? Não, direto. Eu morro de medo. Às vezes eu relutava muito, às vezes eu sentia umas coisas, eu falava, não, coisa da minha cabeça, não vou não. E eu começava a sentir um aperto no coração, eu não sei explicar. Eu sempre falo, é que quando você sente, você sabe. Tipo, é uma coisa muito louca, de tipo, eu olho pra alguém e não sei nem a história da pessoa, sabe? E eu lembro que eu tenho muito zelo nisso, eu tenho muito medo. É uma das coisas que eu não gosto muito quando começam a banalizar muito o Espírito Santo, até na internet, de tipo, Deus me falou, sabe? Eu falo, meu Deus te falou mesmo. Se Deus te falou, vai acontecer, sabe? Eu não gosto muito desse lance de, porque Deus tá me falando, Deus não falou, Deus falou. Eu realmente tenho muito zelo quanto a isso, porque eu já entreguei palavras muito específicas de coisas muito pesadas, que se não fosse realmente aquilo, eu poderia ter matado a fé da pessoa até, sabe? Eu tive uma vez, nossa, isso eu fiquei morrendo de medo. Eu senti de orar por uma menina, que eu tava sentindo de entregar pra ela que Deus ia trazer um novo tempo sobre a vida dela. Aí eu falei, eu sinto que o Espírito Santo ele tá trazendo um novo tempo sobre a sua casa, que vão acontecer mudanças muito grandes, mas que ele tá no controle pra você ficar em paz. Até aí, beleza, de boa, não, amém. 2 dias depois a mãe da menina morreu. Pá, assim. E aí eu lembro que ela depois veio falar comigo, ela falou assim, amigo, glória a Deus por aquela sua oração, porque realmente era algo que a mãe dela já tava meio ruim há muito tempo, eu não sabia. Tava naquele, tipo, ela tava vegetando já no hospital, tipo, aquela agonia pra família e Deus levou. E ela falou assim, eu tô muito em paz. Graças a Deus, sabe? Tipo, eu tô muito em paz por tudo que aconteceu. E ela recebeu da aquela fé, seria palavra. isso. Agora imagina alguém que não tá nessa conexão. Imagina se ela fala, ela vai ser curada. Eu achei que ela ia ser curada e ela morreu. Então, tipo, não é bagunça, sabe? Não é também... Claro, eu já fiz algumas coisas de maturidade já, porque eu comecei... Acontece, né? Acontece, gente. É muito novo isso pra mim. Até hoje, isso que eu tô contando pra vocês foi o que? Há 3 meses atrás, sabe? É muito recente.
Então também eu não sou um mestre do que eu sei tudo. Não, muito pelo contrário. Eu tô aprendendo agora, eu tô começando a caminhar mais nesses dons. Então é uma coisa que eu tenho muito zelo, sabe? É uma coisa que eu tenho muito medo de realmente, assim, quando eu for falar, que seja Jesus falando. Sabe? Se for pra mim da minha boca, faz eu tropeçar aqui e cair. Acontecer. Faz alguém bater em mim, não sei, porque eu tô indo. Eu sempre falo pra ele, às vezes eu ia entregar, falava assim, Jesus, eu tô indo, Jesus, eu tô indo, Jesus, eu tô indo. Eu não falava. Oi, dá licença, tudo bem? Cansei de fazer isso também, porque a gente erra, sabe? A gente erra também, Sim, a gente é ser humano, sim. né? Não é sempre que a gente vai acertar. Ela conhece bem essa parte assim também, porque ela já foi muito usada. Hoje nós estamos numa igreja que a IBC, né, ela não tem tanto essa visão assim, né, dos dons. Não que ela não tenha, ela crê, mas não é um pouco menos avivada. Dogma, só tem. Tudo bem. Então, mas ela, tudo isso que a gente estava perguntando pra tudo você, que porque você ela, falou, vivi basicamente, isso ela também, viveu, né? e por isso que eu falei da angústia, que eu sei que ela já orou muito pessoas legal, que ela né? saiu angustiada, que ela saía, ela fala, nossa, fiquei mal, aí a gente ia orar também. Porque tem todo esse processo, é aquilo que você falou, você precisa estar forte espiritualmente, porque você vai orar para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade, angústia, você sai angustiado também, né? Então você precisa... Já passei mal, já quis vomitar, de entrar em batalha que eu não devia. Porque não sente, a gente vê e vai lá e ora, e aí o cão vem nas suas costas, e aí você fazer o quê? Tem que aguentar. Se não quiser agora entrar, então vamos entrar, sabe? Já passei muito mal, já teve dia de eu vomitar, eu tava não sei o quê, sabe? Tipo, teve uma vez que eu tava passando mal uma lata de lixo, eu tinha acabado de orar pelo culto assim, isso foi meio imaturo, eu fui orar pelo ambiente do culto e eu orei sozinho. Eu comecei a passar muito mal. Eu fui na lata de lixo assim, eu tava ali passando muito mal. Aí chegou uma menina e falou assim, oi, eu sou muito sua fã, vamos tirar uma foto? Gente, mas nossa, às vezes me dá esses conflitos assim, porque eu tenho a vida na internet, eu tenho um paralelo do meu conteúdo. Sim. Então já aconteceu algumas vezes eu estar entregando uma palavra pra alguém na rua, falar, ai, porque Jesus tá muito falando, e chegar alguém e falar assim, você é um menino do TikTok? Deixa eu tirar uma foto. Já aconteceu várias vezes, eu falo assim, peraí, deixa só eu falar aqui rapidinho, porque Jesus falou isso aqui, tá bom? Vem, vamos tirar uma foto, sabe? Tipo, então, às vezes acaba conflitando um pouco também, sabe? É tudo meio muito novo ainda assim pra mim. Porque, como eu falei, o meu conteúdo hoje, ele não é cristão. Eu entrei nesse mundo, sim, pelo retiro, eu não me arrependo nem um pouco. Porque Deus quis, né? Porque Deus quis, eu fiz um dos meus maiores amigos da vida, eu fiz um retiro, eu sou muito grata a tudo que ele me trouxe, só que não faz sentido pra mim eu estar nesse ambiente. E isso foi um dos meus últimos conflitos que eu tive, recentemente, assim, o último conflito grande. Porque eu comecei a entrar mais nesse meio gospel, eu fazia vídeos contando, por exemplo, dos dons espirituais, como que funcionavam, as minhas experiências, e eu viralizei muito nessa época. Eu fiz um vídeo contando como que eram os demônios que eu já tinha visto. Bateu, tipo, 2 milhões de views, assim, tipo... É algo que realmente rende, só que eu não estava me sentindo bem fazendo esse tipo de conteúdo. Eu me sentia que eu estava comercializando Jesus, sabe? Eu comecei a ficar muito mal, tipo, eu não quero fazer um vídeo falando dos meus dons porque eu sei que vai dar view. Assim, o objetivo, quando, assim, por mais que você estava no meio cristão, mas ali, talvez não estava sendo alimentado as pessoas, era mais tinha assim, um teor meio humor, né? Também. Aí, então, porque ao mesmo tempo eu não abandonei meus vídeos seculares, assim. Então, tipo, por exemplo, eu fazia um vídeo zoando o BBB e no outro dia meus dons espirituais. Eu falava, não, calma aí. Tá errado isso aqui, não, sabe? Tipo, eu preciso arrumar isso aqui. E aí foi quando eu comecei a ter esse discernimento de realmente eu voltar pro meu propósito. Porque quando eu comecei a me acertar mais com Deus, Deus falou pra mim que eu seria uma ponte. Jogou assim pra mim. Ponte. Eu lembro que ele jogou assim, eu fiquei tendo ponte é esse ponte, não entendo o que é esse ponte e tal, não. E aí eu lembro que o meu psicólogo, que não é cristão, ele me deu a revelação do que era. Eu tava conversando com ele e falei, Rafa, é muito estranho, porque assim, Deus falando que eu sou uma ponte, não. Ele falou assim, é uma ponte, você tá na ponte pra conectar os dois lados, uma ponte faz isso, você tá no meio pra conectar os dois. Na hora eu fiz assim. Porque imagina quantos seguidores você tem, quantas pessoas de repente falam, nossa, mas você é cristão, e aí... Muito. Nossa, muito. Jesus, aí... E aí foi quando eu comecei a entrar nesse mundo, tipo, falei, tá, beleza, eu preciso, então, falar com a galera de fora. Só que eu já tava muito inserido no gospel. Então foi quando eu falei, eu falava pro pessoal, eu vou dar uma de Priscila Alcântara e eu vou sair do gospel, sabe? Eu sempre falo pro pessoal que eu sou a Priscila Alcântara do TikTok. Tipo assim, eu falei, tá, eu preciso sair do gospel pra voltar ao meu propósito. Só que nisso as pessoas da internet começaram a não entender. Então o meu hate maior hoje é tipo, você é da igreja ainda? Você desviou?
você não fala mais de Deus? Eu li esses dias um menino falando assim, eu acho que ele abandonou o propósito dele, que era falar de Deus. Eu falei, filho, tu nem sabe meu propósito. O povo nem sabe. Gente, eu fico indignado que as pessoas falam com uma certeza. Você responde, gente? Nada, ignoro. Hoje eu ignoro. Porque eu lembro, eu fiz um vídeo bem assim, tipo, tô saindo do gospel, assim, tipo, eu fiz um vídeo falando, eu preciso falar com a galera de fora e tal, nananã. Deus me chamou pra isso, amém, vambora. Eu falei, nossa, os irmãos vão super ruim. O quê? A chuva de hate. Tá todo mundo desviando hoje em dia, nunca me enganou, tinha que ser daquela igreja, aí começaram a botar o bola no meio, tinha que ser desse bola de neve, tinha que ser não sei o que, eu comecei a sofrer muito. E eu li essas coisas dentro da igreja. Eu olhando assim, eu desviei, eu não tô sabendo, gente, eu tava dentro da igreja, eu li essas coisas, eu falava, mano, que estranho. E aí eu lembro que eu fiz uma oração, teve um 24 horas de adoração no Bola, que às vezes a gente faz, que é quando a gente começa, é só música de noite até o outro dia à noite, é 24 horas de adoração e vai revezando a banda e tal. E aí eu lembro que eu tava nesse 24 horas de adoração e eu fiz uma oração, eu falei, Jesus, eu tô sentindo de realmente sair desse meio gospel e entrar 100% no secular. E eu vou fazer isso, e eu lembro que eu falei assim, eu tô achando que eu tô arrasando, posso fazer? Ó, eu vou fazer. E eu lembro que na hora começou a tocar aquele louvor, pra onde eu vou sem você? E eu comecei a cantar e tal, e eu senti uma paz tão grande no meu coração, sabe? De realmente Deus reafirmando o meu propósito. Foi quando eu falei, tá, o meu chamado é pra estar com essa galera de fora. E hoje realmente eu permeio entre a galera que não é da igreja. E eu entendo da seguinte forma, né? É um trabalho. Um trabalho, sim. Coisas, eu trabalho... Ela trabalha com RH, eu trabalho com parte tributária, você trabalha com conteúdo de internet, né? Hoje eu tive a chance de conhecer os maiores influenciadores do Brasil. Tipo, eu entreguei uma palavra pro melhor amigo do maior TikToker do Brasil. Tipo, quem da igreja tem chance de estar lá, sabe? Tipo, eu tive a chance de estar em lugares que pessoas da igreja em si nunca chegariam. Por exemplo, a Elo que está aqui, ela tem um conteúdo 100% cristão. Não é o tipo de conteúdo que com esse conteúdo ela conseguiria chegar no lugar que eu chego. Do mesmo jeito que eu também entendo que as pessoas não vão me chamar para pregar no altar. E tudo bem, sabe? Tipo, eu teria uma palavra para falar? Super teria. Mas eu entendo as pessoas não me chamarem também, porque eu também não faço conteúdo cristão. Por causa disso, hoje não chega mais convites assim para você participar. Então, igual você falou que participou de um evento de missões. Esses assim, às vezes ainda chegam, porque eu sou muito amigo da galera, né? Tipo, eu acabei conhecendo muita gente do meio, assim, tipo, e eles sabem da minha vida, eles sabem do meu particular com Deus. Então eles me chamam, até o próprio retiro mesmo. Eu fui nesse último, já estamos 100% fora do gospel assim, mas porque eu conheço o pessoal, eles sabem da minha vida com Deus, e também porque é importante, eu gosto de estar nesses lugares, gente. Não é porque eu saí da internet que eu desviei, sabe? Tipo, as pessoas têm muito esse... Nossa, ele abandonou, apostatou da fé dele, não sei o que. Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, sabe? As pessoas começaram a colocar uma expectativa muito grande em mim de eu ser o discipulador delas. Então era tipo, por favor, não desiste, você é a única pessoa que eu me apoio. Eu falei, não, gente, não pode. Eu não posso ser o seu apoio, desculpa, eu não vou ser a sua muleta. Porque as pessoas começaram a terceirizar Jesus comigo. Então, tipo, ora por mim, vê se... Eu já recebi assim, vê se Deus vê alguma coisa aí pra mim. Eu falava, gente, eu não sou vidente, eu não sou cartomante, sabe? Eu vou ali e falar, peraí, deixa eu ver, Deus tá te falando isso. Não é assim, sabe? Então, tipo, eu tive esse processo de me recolher pra realmente poder crescer. E foi quando eu me apeguei muito na minha comunidade local, foi quando eu me apeguei na igreja, porque eu não tinha mais esse peso de ter que mostrar, de ter que fazer stories estando na igreja. Eu não preciso mais fazer isso, sabe? Tipo, eu tenho essa leveza. Entendi. E foi quando eu comecei a realmente crescer. Mas também foi o mesmo período que eu comecei a sofrer mais hate dos meus irmãos. Que eram pra mais me apoiar, falar que bom, ele tá lá, ele tá conhecendo uma galera grande, vamos apoiar ele. Mano, vamos tacar pedra nele. Cresceu no gospel, tá indo embora. Fala, gente, eu nem fazia conteúdo gospel, eu cresci com o iFood lá atrás, tipo, sabe? Pelo que você tá falando, você surgiu com outros tipos de conteúdos. Depois que você começou a entrar... Eu só entrei nesse meio mesmo porque eu tava recebendo esses dons e eu entrei no retiro. Então eu fiquei muito nesse meio. Então foi quando eu comecei a produzir conteúdo sobre também. Eu fazia stories com a galera, eu tô sempre com o pessoal, eles estão aqui, a gente vai se ver domingo até, tipo, tem um pessoal do retiro aqui. Eu ainda ando com eles, a gente conversa super, são meus melhores amigos da vida. Só que eu parei de mostrar. E aí, como eu parei de mostrar, automaticamente a gente brigou, eu desviei, e aí eu já tô no mundo, e aí eu já tô bebendo e fumando. Só pra deixar claro, foi a Heloísa que indicou o Felipe pra nós. Tá? Não, eu amo a Elo, gente. A gente se viu no retiro há muito tempo, gente. Eu amo tanto aquele pessoal. Tipo, eu já vivi tantas coisas incríveis com eles, só que
E eu não sinto essa necessidade de mostrar, sabe? Tipo, Você vive, Não, particular sim. eu vivi No ponto, particular, sabe? sim. Tipo, e graças a Deus, os lugares que eu vou, eu já tive, por exemplo, a oportunidade de ir no Lollapalooza, eu já fui em palestras do Google, palestras do YouTube. Tipo, eu fui até numa palestra sobre podcast recente do YouTube. Tipo, eu conheci o Vilela lá, nessa palestra. Tipo, eu comecei a ir nesses lugares de tinha gente muito grande. Eu fui em rolê que tava a Bruna Marquezine, tipo, olhando ela assim de longe. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu tô entrando? Sabe? E ao mesmo tempo senti muita paz nisso. De Deus falar assim, eu quero você aqui pra você ser a diferença, sabe? E eu nunca pequei estando nesses lugares. Eu nunca fiz nada que fosse contra os princípios. Ah, tem gente bebendo, tem gente fumando, mas eu nunca fiz nada. Eu tenho a minha consciência limpa de saber que eu entrei ali dentro e eu saí da mesma forma. Aquilo não me contaminou. Mas é porque eu já tenho sido forjado há muito tempo para isso, sabe? O meu espírito já está sendo preparado para isso há muito tempo, para que quando eu fosse nesses ambientes, eu não fosse contaminado, mas para que eu contaminasse esse ambiente, sabe? E também, humanamente falando, também é relevante eu estar nesses lugares porque eu trabalho com isso também. Eu tenho marcas que trabalham comigo. Eu já fiz trabalhos para iFood, para Americanas, no Mercado Livre eu fiz agora o Dia dos Pais, então também é relevante eu estar nesses lugares. E as pessoas não têm muito essa maturidade para entender. Sabe? Tipo, que tudo bem se eu não abrir uma Bíblia todo dia e falar, gente, olha, o devocional de hoje é isso. Não quer dizer que eu não faço no meu secreto, sabe? Tipo, muito pelo contrário. Eu acredito muito que, tipo, é no secreto que Deus honra a gente, sabe? É no secreto que Deus faz a gente crescer. Não é mostrando pras pessoas, sabe? Tipo, às vezes eu até vejo umas pessoas na internet, não é nem criticando, é mais como um alerta. Que as pessoas se expõem muito na internet. Tipo, ai, Deus falou isso comigo, eu tô passando por esse processo, nananã, mas pra que você tá expondo essa ferida, sabe? Tipo, essa ferida tá gerando cura ainda? Essa ferida é algo que já tá tratada dentro do seu coração? Muitas das vezes não, sabe? A pessoa acaba colocando isso pra milhões de pessoas verem, milhares de pessoas verem, sabe? Então a sua fé acaba virando uma vitrine, a sua vida espiritual vira uma vitrine. E as pessoas se apoiam em você, e a partir do momento que você errar uma vírgula, acabou. Acabou sua vida, eles vão acabar com vocês, vão te colocar lá embaixo. E eu não quero isso pra mim, sabe? Tipo, eu não quero ter esse peso de ser sempre o perfeito, porque eu vou errar. E eu vou errar muito. Mas graças a Deus eu tenho uma igreja que me apoia, eu tenho uma igreja que cuida de mim, que tá sempre de olho. Eu tenho um pastor que ora por mim, eu tenho um líder que olha e fala, o que é isso que você tá fazendo? O que é isso que você tá falando? Como que tá a sua vida espiritual? Como que você tá? Eu tenho gente que faz isso pra mim, sabe? Eu não preciso do Andrezinho 1, 2, 3 do TikTok pra perguntar se eu tô lendo a Bíblia, sabe? Eu já tenho um discipulado que faz isso. Então eu me apego nisso, sabe? Eu tô bem tranquilo, eu entendo que muita gente até hoje me tem como desviado, às vezes eu recebo umas coisas tipo, você saiu da igreja? Ué, mas ele não tinha saído da igreja? E tá tudo bem, sabe? Eu sei que muita gente não vai entender, o importante é que eu tô bem com Jesus e eu tô muito seguro daquilo que ele tem me entregado, sabe? Certo. Amém. E no caso dos seus pais, hoje eles assistem seus vídeos? Hoje é de boa. Nossa, gente, mudou num nível lá em casa muito tranquilo. Minha mãe ama bola, por exemplo. Minha mãe ama o meu pastor. Meu pai gosta do meu pastor. Eles sabem que eu sou grande. Eles não entendem muito quando a galera me para. Tipo, esse dia eu tava no shopping assim com meu pai e veio um menino. Você é o menino do TikTok? Deixa eu tirar uma foto com você. E meu pai ficou tipo, você conhece eles? Eu falei, não, pai. Eles param pra tirar foto? Tipo, ele não entende muito bem assim, sabe? É meio diferente pra eles esse lance. Mas eles super acompanham, tipo, eles sabem que eu tenho um trabalho, eles sabem que eu tenho dinheiro. E pra você, assim, como que é isso? É, tipo, sabe, às vezes muita gente te conhecer e você de repente nem conhecer, às vezes você não querer tirar foto, você querer, como que é isso, como que você lida com isso? Então, se assusta. Eu já cansei de me assustar, bicho, cansei de eu estar andando e escutar alguém assim, é você! E eu dar um treco assim, tipo, eu já cheguei a ser o terceiro TikToker mais engajado do Brasil, tipo, eu realmente cresci muito, tipo, é muito louco, e eu sempre vejo muito Deus nisso, porque eu, por mim, falo, como que você fez, Felipe? Sei lá, do nada que aconteceu. Eu me senti um pouco incomodado na igreja, porque já aconteceu de eu estar em eventos, tipo assim, de eu estar no meio da palavra e chegar, tipo, 3 adolescentinhos, deixa eu tirar uma foto com você, no meio da palavra, e eu ficar, tipo, vamos, tá, porque eu também não vou ser grosso, assim, mas fica aquela coisa meio chata, sabe, tipo, ai, vamos, vem aqui e tal, mas na igreja eu já tive, às vezes eu tenho esses conflitos assim, tipo, às vezes é um pouquinho chato por causa disso, não pela pessoa em si, tanto que às vezes quando acaba o culto, vem um pessoal, eu amo, a gente tira foto, eu fico conversando, então você eu amo conversar, eu amo saber a história das pessoas, eu acho isso muito incrível, mas tem momentos e momentos, tipo, já teve dia de eu estar meio triste e eu chamar um amigo meu pra ir no shopping, falei, ai, vamos que eu preciso desabafar, tô muito cansado e tal, vamos. E a gente foi lá comendo tal na praça de alimentação, aí a cada 10 minutos ia, tipo, 2 adolescentinhos, oi, você é... E aí eu, oi e tal, tipo, eu tive que fazer acontecer, porque a pessoa não tinha nada a ver com o que eu tava passando, mas às vezes a gente tá meio tristinho assim, sabe? Mas eu não ligo, porque às vezes
é uma galera mais nova e eles têm muito carinho, eu vejo que é muito carinho, sabe? Às vezes eles vêm muito nervoso, ai, deixa eu tirar uma foto com você e tal. E eu vou tratar a pessoa mal, sabe? Tipo, não vou. Eu gosto muito desse carinho, eu me sinto muito amado pelas pessoas. Mas às vezes dá uns conflitos porque é muito estranho, eu fico, sou só eu. Gente, só eu entregava iFood de bicicleta, sabe? Tipo, é meio estranho, eu falo, é literalmente isso, sou só eu, por que vocês estão fazendo esse show e esse alarde, meu Deus, é ele, não sei o quê. É meio estranho isso ainda, mas eu tô lidando bem até. Eu acho que o importante é ter o pé no chão, sabe? Tipo, de entender que, beleza, tem pessoas que gostam de mim, mas isso não me faz melhor do que ninguém, sabe? Tipo, é isso. Bacana. É isso que eu sempre levo. Então, a gente tem o nosso tempo também. Gente, deu muito tempo. Ai, meu Deus, ficou quanto tempo? Ficou 3 horas de podcast. Eu falei que se deixasse eu falava. Passou um pouquinho, mas tá bom. Não vão me chamar mais. Imagina! Se me chamar, eu tenho parte 2, eu deixei tanta coisa pra trás. Não, vamos sim. Importante, parte 2. Tanta coisa que eu deixei pra falar. Felipe, pessoas que estão ou que já estiveram em um cenário próximo ao teu, que mensagem que você compartilharia, deixaria agora para que eles seguissem? Cara, eu acho que é muito importante, antes de você seguir o seu chamado, é você realmente estar muito firmado com Cristo. É muito importante você criar raiz para você realmente começar a seguir o seu chamado. Por quê? Quem tem esse chamado, especialmente evangelístico para pessoas de fora da igreja, é uma coisa muito pesada espiritualmente falando. É um mundo que deslumbra muito. Você vê algumas coisas que realmente é algo que te atrai. Então você tem que ter uma identidade muito firmada, sabe? A primeira coisa, quem é você em Cristo? Sabe? Quem é você em Cristo Jesus? Qual que é a sua identidade, sabe? A sua identidade de filho, aquela paternidade espiritual mesmo, sabe? Eu acho muito importante a gente criar raiz antes de começar a evangelizar, a de repente começar a liberar uma palavra, a começar a pregar, de zelo mesmo, sabe? Você realmente se fortalecer, você ter um discipulado, é muito importante você ter alguém cuidando da sua vida, uma igreja que realmente tem uma visão em Cristo, que seja uma igreja que também seja comprometida com a palavra. Porque quando você tem uma base forte, uma base realmente que tá aqui porque você precisar, aí você voa, sabe, com Jesus. O importante é você ter a base é tudo, é família, é igreja, é você ter a consciência de que se eu estou aqui, é pela graça de Deus. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que ninguém, então eu vou me preparar todos os dias, porque eu posso cair como qualquer pessoa, eu vou errar porque eu sou um ser humano, mas graças a Deus que eu tenho o apoio de uma igreja que está aqui orando por mim. Amém. Falei bonito? Falei. Fica bom? Vocês gostaram, gente? Ótimo. Com medo de eu falar uma besteira, porque quiser eu falei sério. Mas é isso, gente. Bom, nós vamos finalizar por aqui. Ele já prometeu que vai ter a parte 2. Eu volto? Se chamar, eu volto? E nós pedimos aí novamente para todo mundo que se inscreva aí no nosso canal Cristalizou Cast, tá bom? Mais alguma coisa? Então seria isso aí. Agradecer ao Felipe mais uma vez pela presença. E pedir pro pessoal aí, se inscrevam, compartilhe, para que a gente possa levar a palavra de Deus para o máximo de número de pessoas aí, tá bom? Fiquem na paz, pessoal. Tchau. Tchau.